O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram, eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga de Cafarnaum. Palavra da salvação, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Quando nos reunimos para celebrarmos a Eucaristia, nós nos alimentamos da palavra e do corpo do Senhor. Essa palavra que nós ouvimos, que deve de fato se tornar para nós salvação e deve nos preparar, fazer arder o nosso coração, para que nós encontremos o Senhor e o reconheçamos na Eucaristia. E assim possamos caminhar junto com o Senhor. Assim vivamos unidos a Ele sempre. Nós estamos lendo nestes dias os Atos dos Apóstolos. Este livro que narra tudo aquilo que aconteceu após a morte, a ressurreição e a ascensão do Senhor. Como os discípulos anunciaram a boa nova de Jesus Cristo e o que lhes aconteceu. Percebemos como esta palavra foi acolhida por alguns e rechaçada por outros, e alguns até começaram a perseguir a igreja de Cristo. E entre os perseguidores estava Saulo, do qual nós ouvimos falar hoje neste trecho dos Atos dos Apóstolos. Aliás, o nome de Saulo já tinha sido acenado na leitura que nós ouvimos na terça-feira passada, quando falava do martírio de Estevão. E ali se dizia que, enquanto arrastavam Estevão para fora da cidade e começavam a apedrejá-lo, deixaram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E mais adiante diz: e ao dizer isto, morreu,
depois de ter gritado: Senhor, não os condenes por este pecado. Saulo era um dos que aprovavam a execução de Estevão. Portanto, Saulo era um defensor ferrenho, aguerrido, convicto da fé dos judeus, da fé dos antepassados. E ele não admitia que esta fé fosse ameaçada por esta nova doutrina que estava sendo anunciada pelos discípulos de Jesus. Portanto, ele, cheio de boa intenção e fervoroso na sua fé, começou a perseguir, a ir às casas, pegando os cristãos e levando-os para serem condenados, para serem levados à prisão, para serem flagelados e até a morte. Pois bem, enquanto Saulo, neste seu ir e vir, em busca dos cristãos, eis que o próprio Senhor lhe aparece e pergunta para Saulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Por que me persegues? E imediatamente Saulo percebe, se dá conta que é o próprio Senhor que ele está fazendo esta pergunta. Saulo, na sua prepotência, naquele momento se sente um nada. Sente que ele não é ninguém diante do Senhor. E que ele está perseguindo o próprio Jesus. Que ele está indo contra o próprio Jesus. Eu sou Jesus a quem tu estás perseguindo. E Jesus lhe diz aquilo que ele deve fazer. Que ele deve levantar-se, mas ele está cego, é conduzido pelos outros, é levado até Ananias. O Senhor diz a Ananias aquilo que ele deve fazer. Ele vai ao encontro de Saulo, impõe as mãos sobre Saulo. Saulo recupera a vista. Saulo, a partir daquele momento, ele deve deixar-se conduzir pelo próprio Deus, deve deixar-se conduzir também pelos cristãos. São os cristãos que o conduzem até Ananias. É Ananias que é o representante da comunidade que em nome de Jesus vai curá-lo. Portanto, ele deve colocar-se nas mãos da igreja. A igreja que é a representante de Cristo, a igreja com a qual o próprio Cristo se identifica. Por que me persegues? Saulo está perseguindo os cristãos. E naquele momento ele percebe que ao perseguir os cristãos, ele está indo contra o próprio Jesus, ele está perseguindo Jesus mesmo. Portanto, Jesus está presente na sua igreja, Jesus está presente naqueles cristãos que ele persegue. É interessante nós percebermos este fato, que alguém que de fato se converte e encontra o Senhor, ele deve inserir-se na comunidade, na igreja. Este é um sinal de conversão, um sinal de quem realmente acredita em Jesus Cristo, porque ninguém pode ser um cristão autêntico, seguidor de Jesus Cristo, e não inserir-se, não fazer parte de uma comunidade cristã. Jesus está presente na sua comunidade, está presente na igreja. A igreja, quando se reúne, que celebra, a igreja é o corpo de Cristo. A igreja é a esposa de Cristo.
A igreja é instrumento de Cristo para a salvação. Portanto, o cristão que se converte deve fazer parte, deve integrar-se nessa igreja. O nosso chamado é pessoal, é individual, é uma resposta, é um compromisso com o Senhor. Mas esse compromisso, essa resposta individual, ela deve crescer, desenvolver-se e ser vivida no âmbito de uma comunidade, a comunidade dos que creem. Por isso, não podemos de forma alguma querer ser fiel a Jesus Cristo e não participar da vida da igreja, não viver em comunhão com os nossos irmãos na fé. Estamos lendo também nestes dias o capítulo 6 de São João. É o discurso que Jesus faz sobre o pão da vida. Jesus que promete aos seus ouvintes um pão que dá a vida eterna. Quem comer desse pão viverá para sempre. Jesus desperta nos seus ouvintes o desejo de comer esse pão, o desejo de experimentar este pão. Então Jesus começa a dizer que este pão é Ele mesmo que desceu do céu para dar vida ao mundo. Eles começam então a discutir entre si como é que Ele pode dar a sua carne a comer. E Jesus responde: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Comer a sua carne, beber do seu sangue. Este discurso, nós sabemos que será inaceitável pelos seus ouvintes. Como nós podemos comer a sua carne e beber do seu sangue? Comer a carne, beber o sangue, significava entrar em comunhão. O sangue é a vida, segundo a mentalidade, cultura daquele povo. Beber o sangue significava entrar em comunhão, receber em si a vida de quem dava o sangue. Portanto, para eles era difícil entender, aceitar este discurso. Teriam que receber neles a vida, entrar em comunhão com Jesus. Mas era justamente isso que Jesus queria. Era essa a proposta de Jesus. Mas nós sabemos que Jesus falava da Eucaristia. Não se tratava de fato de tomar o seu sangue, mas se tratava da Eucaristia que ele iria instituir na quinta-feira santa, quando ele pega o pão e o vinho, transforma no seu corpo e no seu sangue. E eles, os seus discípulos, participam então desta comida e desta bebida, que ele disse que eles deveriam perpetuar, fazer isso em sua memória. E hoje nós continuamos a receber o corpo e o sangue do Senhor. É importante para a nossa fé. O pão e o vinho não simbolizam, não significam o corpo e o sangue do Senhor. Se o pão e o vinho representassem ou significassem o corpo e o sangue do Senhor, Jesus nos teria enganado, Jesus teria contado uma mentira para nós. E Jesus é o Filho de Deus, é o próprio Deus que fala a verdade. Ele não podia nos enganar. É o seu corpo e o seu sangue que nós recebemos, entramos em comunhão com Ele. Comer a carne do Senhor, beber do seu sangue,
é receber também em nós a própria humanidade de Cristo. Ele que se encarnou, assumiu a nossa condição humana, carregando sobre si os nossos pecados, para que nós, na sua carne, na sua condição humana, pudéssemos também fazer parte da sua divindade, porque Jesus é humano, é plenamente homem e plenamente Deus. Como homem, ele assume a nossa condição, assume o nosso pecado, assume as nossas dores e os sofrimentos. E como Deus, ele derrota o pecado, a morte, e nos faz participar da sua divindade, para que nele nós tenhamos a vida eterna. Vocês já devem ter percebido como quando o padre está preparando as oferendas, o pão e o vinho, quando ele pega o cálice, coloca o vinho e depois coloca a água, e ele diz umas palavras: pelo mistério desta água e deste vinho, enquanto coloca a água, pelo mistério desta água e deste vinho, possamos participar da divindade daquele que se dignou assumir a nossa humanidade. Aquela água representa a nossa humanidade que se une à divindade de Cristo. Então, a Eucaristia é justamente esta união da nossa humanidade com a divindade do Senhor Jesus, para que aí aconteça a salvação, aconteça a vida eterna para todos nós. Por isso devemos participar da Eucaristia com fé, nesta certeza de que o Senhor está presente, de que com o Senhor nós teremos a vida eterna. Aquele que come deste pão viverá para sempre. Viverá para sempre. Queremos viver para sempre. Nós queremos a eternidade. E esta eternidade nós conquistamos. Nós seremos capazes de participar unindo-nos ao Senhor. Quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Nós entramos em comunhão com o Senhor, nós vivemos do Senhor e com Ele nós teremos parte do banquete da eternidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.